outro conceito importante na hidrostática é a pressão atmosférica. O que é a pressão atmosférica? A gente viu anteriormente que ela está relacionada com aquela unidade de Newton por metro quadrado, né, de milímetro de mercúrio, de Pascal, mas o que significa pressão atmosférica? E só para ressaltar que não é essa pressão das nuvens aqui desse quadrinho não, tá? A pressão atmosférica ela também pode ser chamada de pressão barométrica, equivalente, né, a 1 atm, ou seja, 10 a quinta Pascal, aproximadamente, que é igual também a 760 milímetros de mercúrio, que veio lá daquela experiência que Torricelli fez. Essa pressão atmosférica varia tanto com a altitude como também com as condições climáticas de cada região. E nossa atmosfera é composta por algumas camadas. Vai da troposfera, lá onde os aviões circulam, né, voam, depois a estratosfera, a mesosfera, termosfera e a exosfera. Todas essas camadas da atmosfera, elas vão exercer uma certa pressão até aqui a superfície da Terra. E ela é diretamente dependente da altitude. Então, quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica sobre aquela região. Por quê? A altitude aqui de zero equivale à altitude a nível do mar. Então, aqui na superfície da Terra, né, a nível do mar, minha altitude é zero e a pressão atmosférica é igual a 760 milímetros de mercúrio. À medida que eu vou aumentando na altitude, que eu vou para mais camadas da atmosfera, eu vou ter uma camada de pressão atmosférica de gás, desse fluido, né, do ar, menor. Então, comparando toda essa camada aqui de fluido do ar até chegar na termosfera, com toda essa camada de ar até chegar na troposfera, aqui na termosfera, que a altitude é maior, eu vou ter uma carga de pressão menor. E aqui na superfície da Terra, na altitude zero, eu vou ter uma pressão atmosférica maior, porque eu estou pegando toda essa coluna aqui de fluido, exercendo pressão sobre determinado ponto aqui na superfície terrestre. Dessa forma, quanto maior a altitude, então eu vou ter uma menor quantidade de ar, portanto, menos peso de fluido, de gás, de ar, exercendo aqui sobre esse ponto, e, portanto, uma menor pressão atmosférica. Já se eu tenho altitude aqui a nível do mar mais baixa, eu pego uma maior quantidade de ar, exercendo maior peso e, portanto, maior pressão aqui nesse ponto do que em relação a esse local de maior altitude. É tanto que, por exemplo, isso é um exemplo clássico, né? Quando os jogadores vão competir lá no Equador, né, que tem uma altitude mais elevada do que a nossa, que fica aqui a nível do mar. Como lá vai ter uma menor quantidade de ar decorrente dessa maior altitude, os jogadores têm mais dificuldade para fazer esportes, né, para respirar por conta disso, porque eu vou ter uma menor quantidade de ar e menos pressão atmosférica exercendo naquela região, comparada com as nossas condições aqui de pressão atmosférica igual a 760 milímetros de mercúrio ou igual a 1 atm, com altitude igual a zero a nível do mar. Então, isso explica a relação de pressão na atmosfera, relacionada aos gases que compõem a atmosfera. Mas em relação aos líquidos, como é que acontece essa pressão? A gente tem uma relação também de pressão e profundidade de coluna d'água, que é chamada carga de pressão. Se a gente for considerar, por exemplo, aqui um recipiente cilíndrico que contém uma determinada massa líquida até uma altura H, a pressão exercida em determinado ponto, aqui dessa altura H, vai envolver a massa específica do fluido, a gravidade e também a altura desse ponto que eu quero descobrir a pressão. E aí lembram lá que a gente estudou nas propriedades dos fluidos que o ρ da massa específica vezes a gravidade é equivalente ao peso específico, ao gama aqui, e aí o ponteio multiplicado pela altura. Então, a minha pressão também pode ser dada como peso específico vezes altura. E a altura, essa carga de pressão, vai ser igual a pressão dividido pelo peso específico relacionado com a massa específica e a gravidade do fluido. E aí vocês vão encontrar bastante essa relação de pressão como sendo igual a ρGH. ρGH associado à massa específica vezes gravidade vezes a altura de determinado ponto do fluido que eu estou querendo avaliar a pressão exercida sobre ele. Um exemplo prático dessa variação da pressão com altura é que vocês podem também fazer aí na casa de vocês. Pegar uma garrafa PET de refrigerante, por exemplo, e fazer pequenos furinhos nela, depois vocês tampam com alguma fita isolante. E aí vocês vão lá e enchem essa garrafa de água. Depois, tira essas fitas isolantes
para verificar como que vai ser o jato de água em cada um desses pontos e alturas diferentes. Vocês vão verificar que nos pontos mais altos, a gente vai ter uma menor carga de pressão. Lembra lá que pressão na coluna d'água, eu estou avaliando toda essa coluna d'água aqui, toda essa altura da superfície, em que a gente tem a pressão atmosférica, mais a pressão atuando aqui até esse ponto que tem altura, né, em relação à superfície menor. Então, eu vou ter uma pressão menor. E se eu pegar um ponto lá embaixo, com a profundidade, né, com essa altura, aqui em relação à superfície, até aqui embaixo, onde estou avaliando, vai ser uma profundidade, vai ser uma altura maior. E dessa forma eu vou ter uma pressão maior. Então, o jato de água que vai sair aqui desse ponto vai ser mais forte, porque eu estou pegando uma coluna de água maior, né, exercendo uma pressão maior sobre esse ponto. Então, nessa avaliação de pressão de coluna d'água, a gente deve avaliar da superfície até o ponto onde eu estou querendo avaliar a pressão, ou até o fundo, né? Da superfície até o fundo, eu meço a profundidade, eu meço essa altura. E essa pressão na coluna d'água, em superfícies livres, ela deverá ser somada também com a pressão da atmosfera, que vai ser a chamada pressão hidrostática. É a pressão dada pela pressão atmosférica, que age sobre a superfície livre do líquido, mais a pressão que, devido ao peso do líquido, age sobre o fundo do recipiente. Se eu quiser descobrir, por exemplo, a pressão aqui no fundo desse recipiente, ele estando com a superfície livre para a atmosfera, a minha pressão hidrostática total vai ser a pressão atmosférica mais a pressão aqui do fluido, né? Mais a pressão associada com essa massa específica, com a gravidade e com a altura da lâmina de água do fluido. No caso de um viveiro, por exemplo, ele fica com a superfície livre. Então, a pressão exercida lá no fundo do viveiro ou do tanque vai também ser influenciada pela pressão atmosférica, além da pressão da própria água, do fluido, da gravidade e da altura do tanque que está ali. Então, eu devo garantir que as minhas estruturas elas sejam suficientes para suportar essa pressão da atmosfera mais a pressão do fluido. Já, por exemplo, em canais de abastecimento que são fechados, né, nas tubulações, a minha pressão atmosférica ela não vai influenciar nessa carga de pressão ali do fluido que está passando por essa tubulação fechada. E nisso, se eu quiser comparar pressões de pontos diferentes de um mesmo fluido, eu posso utilizar a chamada lei de Stevin, ou então também conhecida como equação fundamental da hidrostática, que diz que a variação de pressão entre dois pontos quaisquer, né, de um mesmo fluido é igual ao produto de sua massa específica pela diferença de nível entre os dois pontos e pela aceleração da gravidade. Então, se eu quiser descobrir qual é a diferença de pressão aqui do ponto A para o ponto B, estando aqui nesse recipiente apenas um único fluido, sobre determinada aceleração da gravidade, eu preciso apenas multiplicar esse valor do G, da gravidade, pela massa específica do fluido que está aqui nesse recipiente, multiplicado também por essa diferença de altura, por essa altura aqui, H. Isso vai me dar o gradiente de pressão, ou a variação de pressão entre esses dois pontos A e B. E esse princípio, né, anotem aí no caderno de vocês, porque a gente vai utilizar também na nossa próxima aula.